já falamos das restrições que precisa obedecer o ato administrativo, e agora nós vamos falar de uma classificação importantíssima. Vamos falar da classificação quanto à margem de liberdade para a prática do ato. Eu pergunto, será que agente público possui margem de liberdade para a prática de ato administrativo? Via de regra, não. O regime jurídico administrativo é rígido. Os atos, via de regra, devem ser vinculados. O que é um ato vinculado, professor? É um ato que não cabe apreciação do agente público. Ele precisa fazer exatamente aquilo que a lei determina, sem nenhuma margem de opção. Ele não pode achar o que é melhor, o que é pior, porque a lei já cobriu todos os aspectos para que a prática do ato administrativo seja rígida. Ela já deu todas as instruções para o agente público. Acontecendo A, você vai fazer B. Não tem opção. Ok? Qual é o exemplo disso? É a multa de trânsito. Você já foi parado na estrada? Você já foi parado por algum policial na estrada? Então, se ele detectou lá no radar que você estava acima do limite de velocidade, ele está obrigado a lhe aplicar a multa. Ele não tem nenhuma margem de opção aqui, não. Você não pode conversar com esse policial para que ele perdoe a sua atitude errada. Ele está obrigado a lhe aplicar a multa. Então toma cuidado. Em concurso público, em exame da OAB, isso é muito cobrado. Agora, tem alguns atos que o agente público acaba gozando de certa margem de liberdade para fazer aquilo que entende melhor para o Estado. Quando o agente público, quando a norma permite esta liberdade, porque não é sempre, né, esta atitude deve estar dentro dos limites da lei. E a lei vai estabelecer justamente qual é a margem de liberdade deste agente público. Quando ele goza dessa margem de liberdade, ele vai praticar atos usando a sua conveniência, usando a oportunidade que ele entender melhor para o Estado. O que é melhor para o Estado? Vamos ver o que é mais conveniente para o Estado. Vamos ver o que é mais oportuno para o Estado. E aí ele pratica o ato discricionário. Lembrando sempre, ato discricionário dentro da lei. Perfeito? Último aspecto relevante que eu queria destacar aqui em relação aos atos administrativos é justamente no dever de anular os atos ilegais. Aqueles atos que não cumprem com os requisitos, deve o Estado anular, aplicar a sanção. E ele também pode acabar com o ato, extinguindo atos legais, pode. Quando ilegal, ele tem um dever, ele precisa fazer o quê? Ele precisa anular, porque o ato não atende à norma jurídica, o ato administrativo, todo mundo sabe, ele deve estar em harmonia, em perfeita consonância com a lei. Então, anula-se. Agora, com relação aos atos legais, porém inoportunos, porém inconvenientes, pode o Estado aplicar a revogação, que é justamente um ato discricionário, um ato que a pessoa vai examinar sobre a necessidade, a conveniência, a oportunidade da permanência de um dado ato. Se o agente público tiver condições de avaliar que é inoportuno este ato, ele pode revogar, extinguindo o ato administrativo. Gente, acho que abordamos aí os principais aspectos sobre o ato administrativo. Quero lembrar que no próximo bloco nós vamos esclarecer e aprofundar um pouco mais no quadro Pergunte ao Professor. Então fica comigo no segundo bloco, que vai começar daqui a pouquinho. Ok? Já retornamos com o segundo bloco do nosso programa. Vamos agora para as perguntas, para as dúvidas do público, com o quadro Pergunte ao Professor. Neste quadro, você também pode participar do nosso programa. Basta mandar um e-mail para a gente com a sua dúvida. Um e-mail com o seu questionamento. Mande para provafinal@lfg.com.br. E como o nosso quadro é
é o Pergunte ao Professor, vamos para a primeira pergunta do público. Por favor, solta para mim a primeira pergunta aqui no Plasma. Professor, qual é o efeito do atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos? Olha só que pergunta interessante. Qual é a consequência jurídica deste atributo, presunção de legitimidade? A consequência dele é uma consequência muito importante para o direito. O que é, nós já sabemos. O que é a presunção de legitimidade, nós já tratamos no primeiro bloco do nosso programa, mas não falamos sobre a consequência jurídica dela. Sabemos que a presunção de legitimidade é justamente o atributo que concede ao ato administrativo o poder especial de presumir-se verdadeiro, correto, de acordo com a legalidade. Então, aquilo que o Estado fala, aquilo que o Estado declara, está certo, a não ser que alguém prove o contrário. Mas qual é a consequência jurídica, né, importante para essa premissa? Tudo aquilo que o Estado fala é verdade. Qual é a consequência jurídica desta premissa? A consequência jurídica dessa premissa é que, quando o Estado erra, e isso pode acontecer, quando o Estado erra e acaba praticando um ato ilegal, fazendo uma ordem ilegal, lhe impondo uma condição ilegal, lhe impondo uma atribuição que ele não poderia impor, esta imposição, esta atribuição, este ato, ele presume-se legal. Ele não é legal. O ato é ilegal, o ato não está em consonância com a ordem jurídica, o ato é podre, o ato é viciado. Mas mesmo quando isso acontece, quando o Estado realiza uma ilegalidade, pratica um ato ilegal, este ato continua gozando com a presunção de legitimidade. Ele continua sendo visto como se fosse legal, como se fosse um ato correto, legal, legítimo, sendo que ele não é. Pelo contrário, é um ato podre, é um ato viciado, mas ele é visto como se fosse correto, legal. Se o ato podre, viciado, ilegal é visto como se fosse legal, consequência lógica, ele deve ser cumprido pelo administrado. O ato ilegal do Estado deve ser cumprido pelo administrado. E você vai se assustar agora, você vai falar, não, isso não é possível. O que este homem está falando é uma insanidade. Não, não é. Esse é o regime jurídico especial, este é o poder especial. Não é à toa que este ato do Estado se chama ato administrativo, porque ele possui esse poder extraordinário. Mesmo quando ilegal, o administrado tem que atender. Por quê? Porque o ato presume-se legítimo. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você é um servidor público, está investido em um cargo da estrutura da administração pública. Nós sabemos que quem é agente público, quem adota um regime jurídico especial do estatuto, né, é estatutário, servidor público estatutário, tem certas prerrogativas. Por exemplo, a estabilidade. Você não pode ser mandado embora a qualquer momento sem uma justa causa, um justo motivo para isso. Mas vamos imaginar que eu sou o seu chefe. Eu, Eduardo, sou o seu chefe no poder público. E eu não gosto de você. Ok? E resolvo lhe mandar embora. Óbvio que você não fez nada de errado. É óbvio que eu não vou abrir sequer um processo administrativo. Eu simplesmente vou lá e pratico um ato ilegal, um ato que não respeita o contraditório, que não respeita a legítima defesa, a ampla defesa, não respeita o devido processo legal, e um ato totalmente incorreto, porque não há justo motivo para lhe mandar embora do poder público. E mesmo assim,
eu vou e lhe aplico a demissão. Eu pratico o ato administrativo.